Olá, meus amados. Olá, meus queridos. Estamos juntos na comunhão mais uma vez. Tanto tempo já estava com saudade de vocês. Eu venho trazendo mais uma live para vocês. Uma live poderosa. Uma live de se eu possa arrebentar o inferno. Possa quebrar as correntes que prendem alguém. Aleluia, libertar das prisões, das cadeias, de tudo que for preciso. Deus abençoe você nesta live, abençoe sua família, sua vida, seu casamento, seu trabalho, sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida sentimental. Deus abençoe você em tudo. Nesta noite eu venho trazendo uma live para você. O tema desta live: a maldição do profeta Balaão. Quando terminar, aleluia, de você assistir essa live, você vai entender a história do profeta, a loucura e o desvario do profeta, aonde chegou-se a sua vida, o seu fim e a sua história. Se você que vai entrando aí, compartilha a página, compartilha com outros amigos, irmãos, irmãs, para que todos possam ter acesso. Aleluia. Glória ao nome do Eterno. Comenta aí, deixa nos comentários o que você sentiu de falar, o que você achou. Deixa os comentários aí. Ao terminar a live, a gente, na medida do possível, vamos responder algumas perguntas. A altura do fundo está ótimo, meus queridos, meus amados. Deus que abençoe a todos. Eu vou ler uma leitura bem extensa hoje, bastante extensa. Quem for entrando, não se esqueça de compartilhar a página com outros, para que possa ter acesso, para que possa saborear, compartilhar junto conosco, né? Sentir essa doçura, essa alegria. E não se esqueça de me seguir aqui no meu canal aqui, Ailton Temas Espirituais, no Facebook, tá bom? Se inscreve também no meu canal no YouTube, Ailton Temas Espirituais. Se inscreva lá, ativa o sininho de notificação, deixa o seu joinha lá, tá bom? Deus abençoe todos. Vamos ter leitura que é bastante extensa. Depois da leitura, Deus dará a graça de explicar algumas coisas na medida do possível e conforme o Espírito Santo nos revelar. Glória. Tenha um pouco de paciência, a leitura é bem extensa, mas procura assistir a live todo, o vídeo todo. A leitura é bem extensa, não se torna cansativo. Cansativo é tudo que é do mal, do pecado, porque não tem resultado, não tem proveito. Mas tudo que é espiritual, tudo que é de Deus, tudo que é para a obra de Deus, não há cansativa, não há perca, não há demora, não. É só aproveitamento. Tá bom, meus queridos? Vamos iniciar a leitura em Números capítulo 22 e diante. Vamos até o capítulo 24, do versículo 25. É bem extenso a leitura, mas eu creio que nós vamos chegar lá. Aleluia. Não se esqueça, quem for entrando, compartilha a página para que outros possam ter acesso. E depois de estar gravada essa live, não se esqueça, você que for assistir, que você que for ver minha live, meu vídeo, compartilha também com outros para que possa ter acesso. Ajuda o canal, ajuda a divulgar a palavra de Deus. Você fazendo a sua parte, Deus fará a parte dele na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Diz essa escritura que, olha só o que diz a palavra de Deus. Olha só, Paulo plantava e Apolo regava, mas Deus dava o crescimento. Então planta, aduba, rega, e Deus vai dando crescimento na sua obra, vai dando crescimento na sua seara. Então cada um
fazendo a sua parte, Deus fará a parte dele. A união faz a força. Aleluia. E quando você compartilha algo espiritual para alguém que está precisando de algo espiritual, você automaticamente está divulgando a palavra de Deus, está falando de Deus, está comunicando o recado de Deus à humanidade. Uma mensagem bíblica, um texto bíblico, um áudio bíblico, tudo que for espiritual. Você compartilhando, assistindo, ouvindo com alguém da tua família, conhecido, amigo, assim por diante, você está evangelizando aquela alma. Você está anunciando a palavra de Deus. Não importa se é por uma mensagem, por um áudio, por um vídeo, deixa de ser. O importante é você compartilhar a mensagem de Deus. Você divulgar a palavra de Deus. Não importa se não foi você que fez, que quem fez tem que resolver, tomar providência. Não. Divulga a palavra de Deus. Cristo, quando ele foi partir, quando ele estava nessa terra, ele ia subir ao Pai, mas ele deixou os discípulos para dar continuidade à sua obra, para dar seguimento à sua obra. A obra não podia parar, a obra não pode parar, a obra jamais poderá parar. Por isso que os 11 discípulos deu continuidade à sua obra. Depois Matias foi levantado em lugar de Judas Iscariote. Depois o apóstolo Paulo, depois Barnabé, Silas, Timóteo e tantos outros mais foram dando continuidade da obra de Deus. Por isso que quando a gente pedimos para você divulgar uma mensagem que enviamos, um vídeo, uma live, não é que queremos ficar no topo, ficar visto. É para que muitos que estão presos no evangelho, ou melhor dizendo, que estão presos no pecado, que estão presos no vício, na droga, na prostituição, no adultério, fornicação, de tantos vícios, de baladas, de um jogo, aleluia, está tão viciado numa bebida que não consegue mais largar. E às vezes uma mensagem dessa é a libertação daquela alma, é a soltura da prisão daquela vida que estava escravizado nas garras de Satanás. Aleluia. Em um dado momento, Cristo estava passando por Israel e havia uma mulher curvada. E alguns se interrogou porque Cristo curou aquela mulher. E quando ele curou, disse assim: não poderia eu libertar essa filha de Abraão que há 18 anos Satanás a escravizava. 18 anos aquela mulher andava encurvada de espíritos. Aleluia. Os próprios espíritos curvou o corpo daquela mulher. E você tem um vício, tem uma fraqueza, que não consegue largar. É Satanás, é o diabo, os infernos, é os demônios, te tentando, te causando esse vício, essa desobediência, essa sujeira, essa lamaceira. Mas Cristo veio com sua palavra para limpar as suas vestes, limpar, purificar a tua alma diante de Deus. Deixa essa palavra cair em teu coração. Deixa essa palavra penetrar no íntimo, do profundo do teu coração. Deixa ela produzir, fazer efeitos. Deixa ela fazer morada no teu coração. E pode ter certeza que você vai ser um homem e uma mulher diferente na presença de Deus. Números capítulo 22. Aleluia. Com bastante comunhão.
Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe. Eu vou ler bastante rápido, igreja. Você que está vendo essa live, que não tem religião, não importa se você não é crente, você pode ser qual tipo de religião que for, ou que você não tem religião. Estas palavras também são para você. Devemos levar o evangelho a toda a humanidade, sem fazer distinção de acepção de raça, cor, tribo, nação, língua. Devemos proclamar a salvação por meio de Jesus Cristo. Vou ler rápido. Se eu atropelar as palavras aí, não repara, vou ler rápido porque a leitura é bem extensa para nós ganhar tempo. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe e desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amoreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era dos Moabitas, e este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com um preço dos encantamentos. Isso fala de dinheiro nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Quem foi entrando, meus amados, meus queridos, compartilhe a página aí, compartilhe com seus amigos, assim por diante, tá bom, meus amados? Deus abençoe a todos. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos darei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Quem foi entrando, compartilha a página. Meu amigo Ananias, Deus abençoe, meu querido amado. Seja bem-vindo, meu amado. Glória a Deus. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles. Aleluia. E os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e te farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Versículo 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abaldou a sua jumenta
e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia, e o anjo do Senhor se pôs-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e todos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que se tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer isso contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Versículo 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancastes a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é mau, perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade, eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste negócio, neste caminho, para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornai-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás assim. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade dos termos dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te, porque não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque e viera a Quiriate-Uzot. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu Balaão dali a última parte do povo. Capítulo 23. Balaque edifica 7 altares. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto,
e eu irei, porventura, o Senhor me sairá ao encontro. E o que me mostrar, te notificarei. Então foi a um alto, e encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse: prepararei 7 altares, e oferecerei um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque, e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas das montanhas, mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplam. Eis que este povo habitará só entre as nações, não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Versículo 11. Então disse Balaque a Balaão: o que me fizestes? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Glória a Deus. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás, e verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoou-o dali. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Versículo 18, as profecias de Balaão. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele, e entre eles, e se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale o encantamento, nem a adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito! Eis que o povo que se levantará como leoa e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoares e nem totalmente o abençoares. Aleluia. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo tudo o que o Senhor falar aqui farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora vem, e te levarei a outro lugar. Porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali me amaldiçoas. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto.
Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Irmão, 7 é o número de Deus. Aleluia. Quem foi entrando na página, compartilhe a página, meus amados, meus queridos. A leitura já está terminando. Falta agora só o capítulo 24. Capítulo 24. Balaque, pois, fez como disseram Balaão, e ofereceu-se um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos e vendo Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus e alçou sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em estância e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, e que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estende, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalos, ó Senhor, as planto. Como cedos junto às águas, de seus baldes manarão águas, e as suas sementes estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Versículo 9. Encurvou-se e deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Quem for entrando, compartilhe a página, meus queridos. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para! Amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Aleluia, Deus. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra, como o homem é falso, como o ser humano é falso. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso transpassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor fala, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Venha avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Versículo 15. Então alçou sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala, homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em estância e de olhos abertos. Veio-ei, mas não agora. Contemplarei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Jesus Cristo, igreja, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão, hereditárias para os seus inimigos, pois Israel fará proezas, e dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades.
E vendo os amalequitas, alçou sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém será seu fim, será para a perdição. E vendo os queneus, alçou sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido, até que a sul te leve por prisioneiro. E alçando ainda a sua parábola, disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus das costas de Quitim afligirão a sul, também afligirá a Eber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se e foi-se, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Terminamos a leitura, igreja. Acabamos de terminar uma leitura bem extensa, do capítulo 23 ao 24 até o versículo 25, bem extensa, longa, mas proveitosa, gostosa de se ler, gostosa de se ouvir. O que podemos extrair nessa leitura? O que podemos tirar dela? Aleluia. Quem foi entrando, compartilha, meus amados. Balaão, meus amados, ele era da Mesopotâmia, perto do Eufrates, aonde Balaão estava até a terra de Moabe, dava-se em média de uns 64 quilômetros. E naquela época não tinha avião, não tinha carro, não tinha uma moto, não tinha uma bicicleta. Era cavalo, era jegue, jumenta, aleluia, a pé. Glória a Deus. E se Balaão foi de jumenta, Balaão levaria quase um mês, ou uns 20 e tantos dias para chegar até Moab, meus amados, pela distância. Irmãos, Balaque, Balaão, os dois sabiam quem era esse povo. Sabia que povo era esse que estava acampado nas terras de Moab. Era o povo de Israel que estava vindo com Moisés. Era o povo da promessa. Era o povo que saiu do Egito. O povo que Deus abriu o mar vermelho, que fez as pragas no Egito. Tanto o Balaque como o Balaão sabia. Então Balaque, temendo que aquele povo destruísse as suas terras, seu povo até ele, e que ele perdesse seu reinado, então ele manda chamar o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E quando o povo chega, os mensageiros chegam na casa de Balaão: Balaão, ficai aqui esta noite, que eu vou consultar o meu Deus, e amanhã darei uma resposta para vocês. E Deus falou a mesma coisa que falou com Adão: Balaão, quem são estes povos? Ah, um povo que está acampado nas terras de Moabe. E ele me enviou para ir até lá amaldiçoar esse povo. Não vai com eles, porque o povo bendito é. Quando amanheceu o dia, Balaão disse aos mensageiros de Balaque: olha, o Senhor me recusa a deixar ir com vocês. E voltou às terras de Moabe. E Balaque mandou homens mais honrados do que antes, homens mais respeitados, com mais honrarias. Não te demores, Balaão, em vir. Vim depressa. Deus já tinha dado uma ordem para ele: não vai. O povo bendito é. Deus sabia quem era o povo. Só fez uma pergunta a Balaão: qual era a resposta dele? Assim como Deus sabia para Adão: Adão, onde tu estás? Ah, se ouvi tua voz só no jardim, eu estive e fiquei com medo, porque estou nu. Mas quem te disse que está nu?
por acaso comeste da árvore que eu não te mandei? Deus sabia que ele já tinha pecado, que ele já tinha comido a árvore, que a Eva e Adão estavam assim, Deus já sabia. Deus queria apenas essa resposta deles. Assim como Deus quer a tua resposta. Que você confesse o que você fez, o que você praticou para Deus, diante de Deus. Deus quer que você confesse para Ele te perdoar. Não oculte, não diz que foi por acaso, sem querer, que Deus se ira mais ainda. Não jogue debaixo do tapete, mas confessa. Então, quando os homens chegam à casa de Balaão, Balaão diz: ficai aqui esta noite, vou consultar o meu Senhor, e o que ele me disser, eu direi para vocês. E Deus falou: Balaão, se aquele povo vier até ti, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Deus falou mais da boca para fora, não do sentimento, meus amados. Deus não queria que Balaão fosse. Deus testou o profeta e o profeta foi desclassificado. Não era para ele ir. Não era para Balaão ir até Balaque. E quando Balaão sai, montado na sua jumenta, diz a história que o anjo de Deus saiu como adversário de Balaão. E passando num lado, num lugar, passando no outro, num caminho, no outro, toda vez que passava a jumenta desviava. Até que por diversas vezes começou a apertar Balaão. Começou a apertar Balaão, o pé de Balaão, e chegou num dado momento que a jumenta deitou sobre ele. Ele ficou tão cego espiritualmente, que ele não conseguiu ver o anjo, que ele não conseguiu ver a loucura que ele estava fazendo, que ele não conseguiu ver a jumenta falando de voz humana, a jumenta conversando com ele, e ele conversando com a jumenta, e ele não entendendo nada. O homem estava cego pela glória humana, por dotes. Aleluia. Como diz a história, as honrarias que Balaque dá para ele. Até então, a jumenta diz: por que me espancaste já 3 vezes? Eu por acaso acostumei fazer alguma coisa contigo, já acostumei fazer isso, desviar o caminho, desde o dia que eu fui tua? Não. Até que então o anjo abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor. O anjo falou assim: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eu saio como adversário perante ti, porque o teu caminho é perverso diante de Deus. Eu mataria a ti e deixaria a jumenta com vida. E ele quis voltar para trás, mas Deus falou: não, vai adiante. Aquilo que eu colocar na tua boca falarás. E quando ele chega até Moab, Balaque fica maravilhado agora, pronto. Chegou minha escapatura, chegou minha salvação. Balaão amaldiçoou o povo e pronto, e acabou e tudo. Não, meus amados, não. Deus profetizou na boca de Balaão que o povo bendito era. Contra Jacó, contra Israel, não haveria encantamento e nem feitiçaria. O povo era abençoado, era o povo da promessa, era o povo que estava conquistando a terra prometida. Ninguém poderia amaldiçoar aquele povo, ninguém poderia exterminar aquele povo, porque Deus estava protegendo, guardando aquele povo naquela época. Irmãos, até então que as profecias de Balaão foi tudo advertindo Balaque, e foi profecias de bênçãos e não de maldição. Até no ponto que
Balaque se ira e bate palma. Para, Balaão. Eu chamei-te aqui para amaldiçoar esse povo e não para abençoar. Mas tu já abençoaste 3 vezes. Ele se irou. Ele se irou. O adversário é assim, irmão. O adversário é assim, igreja. Diz a história que quando ele viu que nada teve resultado, ele falou assim: eu te avisei pelos meus mensageiros que grandemente eu ia te honrar, mas Deus te privou desta honra. O adversário assim, ele dá com a mão e tira com o outro. Ele ilude, ele engana, ele só dá para você quando lhe satisfaz, quando está fazendo os seus desejos, as suas vontades. Quando você não serve mais para Satanás, ele tira tudo que ele te deu. Ele tira carro, casa, dinheiro, saúde. Ele toca nos teus bens, na tua família, até mesmo na tua vida. Ele te causa uma loucura, uma depressão, e você se mata, se joga debaixo de um carro, toma um veneno. É assim que o diabo trabalha. Ele dá com a mão e tira com a outra. E o fim do profeta Balaão foi um fim triste. Sabe por quê, meus irmãos? Porque lá na frente, Balaão ainda fez outra besteira, outra tragédia, outra loucura. Ele pegou e falou, um dos reis falou assim: olha, eu tenho uma estratégia de vocês conseguir fisgar Israel. O povo de Israel não pode contaminar com outras mulheres, não pode fazer aliança, não pode chegar a outras mulheres. Coloca as mulheres moabitas no caminho da passagem do povo de Israel, que eles vão se engaçar, vão se namorar pelas suas belezas, e vai ser um tropeço para Israel, e vai ser um pecado para Israel. E foi assim que ele fez. Ele fez o povo de Deus se corromper, pecar diante de Deus. Mas olha o seu fim, aonde relata no livro de Josué, capítulo 13. Olha aqui, versículo 22. Olha aqui o que aconteceu ao seu fim. Aleluia, Deus eterno. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, ou adivinho, como os mais que por eles foram mortos. É, irmãos, é isso aí. Balaão, filho de Beor, como diz lá no começo da sua história, pela sua corrupção, pelos seus desvários, pela sua loucura, pelos seus pecados, não voltando para trás, não se arrepende, o seu próprio povo matou, exterminou seu próprio povo, porque Balaão foi um profeta que estava cego espiritualmente. E nessa mensagem de hoje, Deus quer tirar as escamas dos teus olhos. Deus quer tirar as vendas dos teus olhos, a atadura dos teus olhos. Quer tirar tudo, máscara, tudo, para que você possa enxergar a verdade e não a mentira. Possa enxergar a luz e não as trevas. Possa enxergar o caminho da salvação e não o caminho da condenação. Possa enxergar a pureza, a santidade e não a sujeira, a impiedade. Mas que Cristo possa habitar no teu coração, na tua vida, na tua alma. Possa entrar no teu lar, fazer morada.
Arranca tudo que desprende, que te prende. Se desprende de tudo que está te prendendo no mal, na sujeira do pecado, na mentira, no engano. Em tudo. Se abstém de tudo isso aí. Se afaste de tudo isso aí. Mas procura a salvação. Procura a vida eterna. Procura o caminho da luz. E se afaste do caminho da escuridão, caminho das trevas. Deus quer te abençoar. Deus quer te honrar, quer te exaltar, quer te salvar. Mas para isso, é preciso você retroceder e voltar para trás. Volta para trás enquanto dá tempo. Enquanto está cedo ainda. Enquanto você não expirou, não acabou o fogo de vida. Volta para trás. Volta. Não seja como Balaão. Volta para trás. Siga a palavra de Deus. Siga a verdade. Siga a salvação. Deixe enganos, embaraços, as mentiras, os negócios sujos. Deixa tudo que te prende para condenação. Mas se desprende, se liberta, se solte de tudo isso e vem para a luz. Se chega-se para a luz, para a salvação, que é Jesus Cristo. Ele quer te salvar. Ele quer te perdoar. Ele quer te abraçar. Guarda essas palavras. Cristo vai aparecer na tua vida, no teu caminho, na tua casa, na tua história. Não larga o seu por nada. Abraça Cristo. Siga Cristo. Ama Cristo. E Ele será contigo. Não seja tomado pela loucura do profeta Balaão, pelo desvario da sua loucura. Mas abraça essa palavra. Deus te ama. Deus quer te salvar. Salvar a tua casa, tua família, teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa, teu filho, tua filha, teu avô, tua avó. Deus quer salvar todos, teu primo, tua prima, tua vizinhança, todos. Mas obedeça a palavra. Fica firme. Segue a luz. Vive pela luz. Ama a luz. Se abstém, se afaste das trevas da escuridão. Cristo, Ele vai aparecer por esses dias na tua casa, na tua vida. E vai fazer uma grande obra, uma grande libertação, uma grande estrutura. Vai ter que acontecer na tua vida. Para você crer, para você ter mais fé, ter mais confiança, acreditar que Deus está na tua vida. O tema desta live: a maldição do profeta Balaão.